Olá, de real em real, arroba perde valor em todas as praças pecuárias, mas no mercado interno essa queda não é suficiente para alavancar o consumo. E como ficarão as contas para o pecuarista que trabalha com a terminação intensiva? Fica comigo, o Mercado Pecuário DBO dessa semana de 26 de fevereiro começa agora. E o preço do milho disparou e já acumula uma alta de 15% na parcial de fevereiro. E obriga aí o pecuarista, principalmente que trabalha com a intensificação, a refazer as contas. Já o preço do boi segue pressionado, tanto nos mercados físico quanto futuro. Apesar do Serviço de Inspeção Federal mostrar um abate quase 20% menor agora em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A carcaça casada apresentou uma redução no valor, mas com a alta dos preços dos alimentos em geral, o mercado interno não tem forças para absorver a produção de carne, que acaba aí perdendo a competitividade com as outras proteínas. Com a virada do mês e a entrada dos salários, pode ser que essa queda seja um pouco mais leve, mais fraca, mas por enquanto não há sinais de reversão, já que a tendência é de uma maior oferta de animais com o fim da safra de capim. Vamos falar sobre esse e outros assuntos com o Tiago Bernardino de Carvalho, diretamente do CPEA. Tiago, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Essa pressão baixista, ela tem força ainda para se sustentar nos próximos dias? Ou aquele início de mês sempre traz um alívio de vendas melhores, o preço pode subir? O que pode acontecer? Olá, boa tarde, bom dia a todos, né? A gente está novamente aqui junto, é um privilégio estar aqui, Mercado Pecuário DBO, é sempre importante trazer essas informações aqui para todos que nos acompanham. Eu acho que é uma pergunta que aflige, sim, o pecuarista. A questão vai ter mais preço, ou vai ter mais pressão em cima do preço da arroba, né? Não vou ter um preço melhor nos próximos meses, próximas semanas. Qual que é o cenário? A gente está num cenário aí de final de segundo mês, o carnaval ainda não chegou, né? Vai chegar no começo, né, de um mês, então o recebível da população aí também vai entrar, que seja na sexta-feira ou na virada do final de semana, o salário deve cair, isso deve ajudar. Mas não é isso que vai mudar toda a lógica do mercado pecuário desses últimos dias, dessas últimas semanas. A gente vem com uma produção maior dos últimos anos, a gente vem com um abate, até o mapa divulgou o abate de janeiro maior do que foi o dezembro, maior do que foi o ano passado, então eu estou produzindo mais carne, e essa maior produção de carne coloca uma oferta maior no mercado, uma pressão em cima do mercado, somado ao mercado doméstico andando de lado, frio, não ávido para comprar, realmente a gente tem preços elevados de todos os produtos, até saiu uma pesquisa hoje, 22% dos gastos hoje das famílias estão, obviamente, vinculados a alimento, então o consumidor ele escolhe, principalmente numa última semana do mês. Soma-se também a questão das exportações, as exportações elas reduziram em relação, né, aos últimos meses, mas janeiro não foi melhor do que janeiro de 2024, mas ela vem num ritmo bom. Agora, a gente tem um câmbio a 5,70, podemos dizer assim, em média, né? Um câmbio a 5,70, ele pressiona muito uma arroba de 330. Vamos colocar assim essa transição de final de ano, começo de ano. Eu estou falando de uma arroba em dólares, algo em torno de 58 dólares. Aí quando eu tenho, pensando num boi de 310, para não falar de 300, que o mercado futuro aqui no curto prazo não me mostra, eu estou falando de uma arroba em dólares 54. Há uma outra sinalização quando eu vou negociar com o mercado internacional. Então eu tenho também houve sim um repasse de preço, ou uma tentativa de repasse de preço da indústria para os compradores internacionais. Os compradores internacionais também assustaram com essa elevação, na busca de se melhorar essas margens. Então, realmente, o mercado, no geral, vem buscando equilíbrio, mas é um cenário de muita oferta, mercado doméstico que tradicionalmente não é tão bom assim nesse primeiro quadrimestre, começa a melhorar maio, junho, e o mercado internacional aí assustado com todas essas movimentações políticas econômicas no mundo e pressionado aí com o real valorizando. O custo da alimentação em geral está muito alto. A carne não é sozinha vilã.
A gente está vendo outras proteínas também aumentando de preço e muito. E como é que nessa relação com as outras proteínas, como é que está o comportamento do consumidor? Porque a gente já viu agora que os preços da carcaça no mercado interno começam a cair um pouco. Isso pode trazer um alívio aí lá dentro do açougue, do supermercado, pode estimular esse consumidor a comer carne novamente? Olha, é interessante, você comentou, né, realmente cai um pouquinho, mas tem uma queda. Os preços, né, da carcaça casada, né, que a gente acaba acompanhando, né, de São Paulo até sexta-feira, R$ 22,00 e R$ 27,00 o quilo, né? E se a gente pegar, é o maior preço, ou perdão, é o menor preço desde novembro, 1º de novembro, que chegou a 22,15. Então, desde novembro passado, a gente vem numa sequência de altas no preço da carne, aí, obviamente, essa última semana, principalmente caindo, que atingiu patamares elevados, né? Então, isso o consumidor absorveu, final de ano, toda aquela dinâmica, mas ele começou a acusar. Aí eu tenho a composição das outras proteínas. Pensando na carcaça suína, pegando esse período de novembro, a carcaça suína chegou a valer R$ 15 o quilo, muito próximo da carne bovina. Aí despencou para 11, tá próximo de 11,50 no final de janeiro, e obviamente voltou a subir agora, passando de 14. Então, há uma troca natural dos mercados. E o frango também valorizando e mantendo, de certa maneira, um cenário de valorizações, mas uma valorização menos rápida, mas também elevação. Agora, estou falando de um frango de 8,50 o quilo no atacado. De novo, frente a 14,20 carcaça suína e 22, mais ou menos, a carcaça bovina. É praticamente 3 vezes menos o frango que a carcaça bovina e quase que a metade da carcaça suína. Então, o frango ele está muito competitivo. Né? Eu nem vou citar o ovo aqui, que está todo mundo assustado, todo mundo falando do ovo, mas o que acontece quando realmente eu tenho uma valorização de um ovo ou até mesmo de uma carne suína? O consumidor vai buscar o frango. Aí o frango tende a valorizar um pouco mais, e isso pode sim ser um reflexo ou um bom cenário para a carne bovina nesses primeiros 10 dias que vai coincidir com o carnaval, pensando na carne bovina. Mas ainda a carne bovina, em relação às outras carnes, superior o preço, que acaba afastando o consumidor. Tiago, o mercado futuro sinalizando aí arroba abaixo dos R$ 300. Quem diria, né? A gente nunca ia imaginar que ia voltar lá para casa dos 200. Você acha que tem condições de virar esse preço, na verdade, no físico, quando chegar abril, maio? O que pode acontecer para o pecuarista? Que é tradicional. Se a gente pegar os últimos 2 anos, eu tive um degrau muito forte a partir de abril, quando eu tenho desmame. Eu tenho uma pressão muito grande. Então, quando eu olhar, eu pego a tela do mercado futuro e olho que os preços vão melhorando a partir do meio do ano, que seja aí julho, agosto, é porque, obviamente, a gente tem uma restrição maior. E, claro, o que é importante para o pecuarista? Esses preços menores, ele afasta muito o investidor, ele afasta também muito o pecuarista da engorda do animal. Ah, não, o preço não está bom, não vou engordar, não vou usar um semi-confinamento, não vou usar um confinamento, ou seja, uma produção intensiva, porque está custoso. E aí ele acaba saindo, tradicionalmente, reduzindo a oferta. Por isso que o mercado futuro acaba refletindo essa valorização que virá no segundo semestre. Vou aqui entrar na nossa sessão de perguntas. É o Leonardo Camargo. Ele pergunta: vai valer a pena confinar no segundo semestre do ano? Olha, Leonardo, obrigado aí pela pergunta. Realmente, se a gente olhar a rentabilidade hoje, com o milho subindo, né, com o preço do boi no mercado futuro caindo, né, a gente olha a rentabilidade, a margem reduzindo, né, derretendo, em muitos casos até mesmo negativo. Mas é como eu falei anteriormente, quando o pecuarista ele decide confinar, é dado uma expectativa futura de receita. Opa, o mercado futuro tá bom, eu vou fechar gado. Foi o que aconteceu agora. Nessa virada do ano, principalmente final do ano para agora, a expectativa era de uma receita boa. Quem não travou preço realmente está amargando. Então, quando eu olho o mercado futuro não tendo uma valorização positiva, podemos dizer assim, ou mostrando um cenário de curto prazo um pouco ruim, eu afasto muita gente. Por isso que eu acredito que um segundo semestre melhor de preço. Isso vai desestimular, obviamente, que alguns confinadores, alguns pecuaristas terminem seu gado no coxo,
em contrapartida eu vou reduzir a oferta. E aí aquele pecuarista que estiver, obviamente, bem preparado para enfrentar o confinamento do segundo semestre, ele vai ganhar dinheiro. E os custos dessa produção intensiva? Porque a gente está vendo o milho aí disparar também. Então, de novo, tem que fazer muita conta. O milho, que antes era 70, 75, agora 80, 85, falando São Paulo, né? O que a gente acaba acompanhando o termômetro, que seja baseando algo em torno de seus R$ 80, R$ 82, realmente ele vai pressionando. Não acredito que talvez ele chegue no 100, mas a gente tem um cenário de atraso também, obviamente, da safrinha, dado todo esse cenário também de seca em algumas regiões, ou outras muita chuva, isso pode pressionar. Por isso que é importante esse movimento de trava de preço, principalmente do custo. O custo, sim, pode diminuir e pode deixar a rentabilidade negativa em algumas regiões, mas o pecuarista, obviamente, que ele conseguir travar, ele consegue realmente passar por um custo mais alto, porque, como eu disse, falta boi, porque tem o desestímulo de não confinar e aí eu vou precisar desse animal e eu acabo valorizando esse animal. Aproveitando a sua deixa sobre o quadrimestre, que sempre é ruim, o Nagato pergunta qual a projeção para o preço da arroba para o final de junho e o início de julho. Boa, Nagato, obrigado pela pergunta e pela participação. De novo, se eu olho a B3, por exemplo, ele está me sinalizando, São Paulo, estou falando, algo em torno aí de 300, 310, 298 para 309, tá? Provavelmente, penso eu que pode ter um pouco de pressão em cima dessas cotações, mas eu acho que ele vai arrumar esse equilíbrio e vai buscar esse patamar de preço, dado que, pegando as perguntas anteriores, essa restrição daí no primeiro giro de confinamento. A gente provavelmente não vai observar muitos animais de primeiro giro, obviamente pensando no modal. A gente tem os grandes confinadores confinando o ano todo, mas então eu tenho aí uma janela de pressão, principalmente abril, maio, e aí um pouco de melhora junho e julho, mas não vai ser uma melhora como no segundo semestre, mas pelo menos a gente tem um cenário aí um pouco melhor do que a gente observa aí, principalmente para abril e maio. Pedro Silva quer saber, a previsão para o fim desse ano é superar os preços praticados no fim de 2024? Porque muita gente se animou ali na virada do ano, com aquela alta repentina de outubro em diante, né? Só que perdeu muita força aquele movimento. Obrigado pela pergunta também. Colocar uma análise bacana aqui para a gente discutir, né? Muito se falou do boi de R$ 400, se falava desse boi de R$ 400. Então, acho que também eu comecei falando aqui há pouco com o câmbio, né? Se eu fizer uma arroba de R$ 420, um câmbio de R$ 6, tá? Eu estou falando de uma arroba de US$ 70. Uma arroba de US$ 70, tá? A gente só atingiu uma vez, que foi 2020 para 21, aquele boom. Tá? Se eu falo de uma arroba que seja um pouco mais baixo, de R$ 360, a um câmbio de 6, eu estou falando daí de uma arroba de US$ 60. É mais plausível e mais próximo da nossa realidade. Não estou falando que não vai chegar nos 400. O Japão pode abrir mercado, eu posso ter um problema sanitário em algum lugar, eu posso ter fechamentos de mercado, eu posso ter uma aproximação, dado todo esse cenário econômico dos Estados Unidos, Canadá, México se aproximando cada vez, China comprando mais, como eu já falei, Japão, Coreia do Sul, mas que seja, ele pode chegar, né? Mas a gente tem que entender câmbio, tem que entender, obviamente, o perfil do consumidor. E mais ainda, né? A gente olha o preço de 350, eu fiz uma conta aqui bem simples, a preços de 2019, quando a arroba estava 152. Eu peguei a inflação, obviamente o boi ele carrega a inflação, eu peguei todos os preços de hoje e joguei para lá, para 2019, perdão, 2019, quando a arroba chegou a 152, antes dos 200. O máximo que a arroba chegou a valores de 2019 também foi por volta de novembro de 2020. Ela chegou a R$ 217 a valores de 2019. Se eu considerar o máximo desses R$ 217 e trazer a valor de hoje, a arroba chega num patamar de 385, 390 no máximo, que foi uma única vez que atingiu. Então eu tenho que entender de novo o consumidor doméstico, se ele está apto para comprar, assim como o consumidor externo com o câmbio.
Eu acredito sim que a arroba vai valorizar. Ela chegou nos 350, ela pode chegar nos 360 por essa conta que eu fiz? Sim, 360, 370, mas eu tenho aí um limite. Pensando o status quo, né? Atualidade, sem novos mercados, sem problema sanitário, sem nenhuma mudança. Pensando na lógica de oferta, dinâmica de demanda, a gente tem preços podendo chegar nesse patamar, mas a gente tem que ter um pouquinho os pés no chão também para entender, obviamente, os fatores que vão brecar um pouquinho o aumento da arroba. A outra pergunta aqui é do Natan Duarte. Tenho medo do preço do bezerro baixar. Isso pode acontecer? Provavelmente ele pode oscilar, ter uma pressão, principalmente na desmama, e principalmente se a arroba do boi não melhorar. Se a arroba do boi tem um cenário frio entre fevereiro, março, abril, desmame, maio, obviamente eu não tenho o estímulo de comprar reposição, principalmente se eu não tiver caixa. A gente está falando do caixa do consumidor para comprar carne e o caixa do produtor para, obviamente, entrar nesse sistema. Então, natural, se o preço do boi cair, eu jogar uma pressão no boi magro e no bezerro, porque, evidentemente, eu vou precisar girar minha fazenda. Então, não é que vai derreter o preço. O bezerro ele entrou nessa tendência de alta de ciclo para os próximos anos, desde julho a agosto do ano passado. Mas é natural que nessa alta tenha oscilações. E aí a gente fala principalmente no período do desmame, que vai de abril, maio, junho, dependendo da região, claro, pegando a maioria. Então, mais bezerros, ou nem tanto como nos últimos anos, mas um volume um pouco maior de oferta, tende naturalmente a equilibrar e pressionar o mercado. Tiago, depois de um janeiro e de um fevereiro de pressão baixista, março, nós vamos continuar vendo esse movimento, essa pressão sobre o preço da arroba? Qual que é a tendência agora? A gente está falando muito de um cenário, acho que ao longo da entrevista, um cenário de maior oferta, um cenário talvez até um pouquinho de pessimismo, mas não é isso. Talvez também com essas chuvas, o pecuarista que vai trabalhar esse animal no pasto também busque essa queda de braço com a indústria. É que ele veio galopando, veio de 330, 325, 20, 15, tentando buscar um patamar, preços abaixo dos 300 em muitas regiões brasileiras. Então, talvez o pasto ele pode ajudar o pecuarista a dar um manejo melhor. Mas, como eu disse, vai depender do fator caixa dele para gerar a propriedade e também esse final aí, que de final de março, abril, entra entre safra. Muitos podem antecipar esse movimento, né? E aí o que a gente chama do efeito manada, jogar uma pressão maior em cima do boi gordo. Mas eu acredito que é um mercado um pouco mais pressionado, sim, mas não derretendo de preço, como o próprio mercado futuro mostra, é algo em torno de seus 305, R$ 300. Ou seja, vender agora ou segurar um pouco mais? É uma boa questão, fazer conta. Se eu tiver caixa financeira e caixa de alimento, pode ser uma boa possibilidade de passar esse, vamos dizer, esse turbilhão, esse furacão aqui de mais oferta, busca de margem ao longo da cadeia, né? Então pode ser uma boa opção. Agora, obviamente, se eu não tenho tanto caixa, eu preciso descartar algumas categorias, é o momento também de se fazer. Tiago, te agradeço imensamente a presença. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui junto com a equipe da DBO. Uma boa semana a todos e um grande abraço. Obrigada, volte sempre. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário DBO? Envia para mim no endereço que aparece aqui, @portal_DBO, é o nosso Instagram. Eu vou em busca do especialista para te responder. Eu agradeço muito a sua companhia e até a próxima. Tchau.